diretamente dos estúdios Adailton Tiburcio Pictures. Era para ser uma viagem comum. Devido ao meu trabalho, aquele dia fui visitar um cliente em uma cidade um pouco longe da minha. Meu chefe estava pressionando a equipe com metas impossíveis, e nós acabávamos acumulando horas extras quase todos os dias. Mas naquela noite, tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer do mundo por algumas horas. O relógio no painel do carro marcava 10h15 e a estrada parecia interminável. Meu apartamento ficava a cerca de 1 hora dali, mas as condições não ajudavam. A chuva, que nem estava prevista, veio de repente. Primeiro como um chuvisco leve, depois como um dilúvio. A tempestade parecia decidida a testar minha paciência e habilidades de direção. Enquanto dirigia, eu pensava em como minha vida tinha mudado nos últimos meses. Recentemente, terminei um relacionamento de 3 anos que parecia estar indo bem, até que nós percebemos que queríamos coisas completamente diferentes. Desde então, as viagens noturnas como aquela se tornaram quase terapêuticas. Eu colocava uma playlist qualquer e deixava meus pensamentos vagarem. Mas naquela noite, nem a música ajudava. A chuva era pesada e os limpadores de para-brisa não conseguiam dar conta. A visibilidade era péssima e cada curva parecia mais traiçoeira que a anterior. A única coisa que me mantinha focado era o instinto de chegar inteiro em casa. Foi então que a vi. No acostamento, bem antes de uma curva fechada, uma garota estava lá, acenando. Meu coração disparou. Ela parecia tão fora de lugar, tão frágil. Devia ter uns 16 ou 17 anos, com os cabelos longos e vestindo um vestido claro que deveria estar ensopado com aquela chuva. Mas o jeito como ela acenava, desesperada, me fez frear. O carro derrapou um pouco antes de parar, alguns metros adiante. Olhei pelo retrovisor, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Será que era real ou um reflexo estranho causado pela chuva? Mas lá estava ela, os braços magros levantados, acenando como se sua vida dependesse disso. Pensei que talvez ela estivesse perdida ou pior, tivesse sofrido algum acidente. Destravei a porta, peguei a lanterna que sempre deixo no console e desci do carro. A chuva era gelada e o vento fazia cada passo parecer uma luta. Caminhei até ela, com a lanterna tremendo ligeiramente na minha mão. Tentei chamar, mas minha voz quase não se destacava no meio do barulho da chuva e do vento. Ei, você está bem? Precisa de ajuda? Ela não respondeu, apenas ficou me encarando. Seus olhos eram grandes, sombrios, fixos em mim de um jeito que me fez hesitar. Quando me aproximei mais, a mente seca, o cabelo, o vestido, nenhuma gota de água. Aquilo me deu um calafrio instantâneo. Ela abriu a boca e falou, a voz baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida no meio da tempestade. Você não deveria estar aqui. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, ela levantou a mão e apontou para frente, na direção da curva. Meu olhar seguiu o gesto automaticamente. Eu não entendi. Havia apenas escuridão e chuva. Quando voltei a olhar para ela, ela tinha desaparecido. Meu coração parecia querer sair do peito. Olhei ao redor, a lanterna iluminando o acostamento vazio. Não havia rastro dela, nada. Foi quando ouvi um som diferente, um ruído baixo, mas distinto, terra cedendo, como se algo estivesse desmoronando. Corri de volta para o carro, o pânico me empurrando. Liguei o motor e avancei devagar até a curva, com o coração na boca, e então eu vi. Um deslizamento de terra tinha coberto completamente a pista. Havia árvores e pedras enormes espalhadas. Se eu não tivesse parado por causa dela,
Fiquei ali, dentro do carro, olhando para aquele cenário e tentando processar tudo. Quem era aquela garota? Como ela sabia o que ia acontecer? E, acima de tudo, para onde ela tinha ido? Depois de alguns minutos paralisado, respirei fundo e decidi fazer algo. Liguei para a polícia para relatar o deslizamento. Enquanto esperava na linha, minha mente continuava girando em torno da garota. Algo não fazia sentido. Ela parecia tão real, mas ao mesmo tempo algo nela era errado. A atendente da polícia me disse que enviariam uma equipe para sinalizar o local, mas que eu deveria dar meia volta e encontrar um caminho alternativo. Fiz exatamente isso. Enquanto manobrava o carro, não conseguia parar de olhar pelo retrovisor, esperando vê-la novamente, mas o acostamento estava vazio. Peguei uma estrada secundária que passava por uma pequena cidade. A chuva começava a diminuir, mas meu nervosismo não. Decidi parar em um posto de gasolina para tomar um café e me acalmar antes de continuar a viagem. Dentro do posto, o atendente, um homem de meia idade com um ar cansado, puxou conversa. Chuva forte lá fora, hein? Assenti e mencionei o deslizamento. Ele pareceu surpreso. Naquela curva? Ah, isso acontece com mais frequência do que deveria. Mas você teve sorte de parar. Teve gente que não teve a mesma sorte. Foi quando decidi perguntar. Você já ouviu falar de uma garota por lá? Jovem, cabelo comprido, vestindo um vestido claro. O rosto dele ficou sério. Ele demorou alguns segundos antes de responder. Então você viu ela, a garota da curva. Fiquei arrepiado. Ele continuou. Dizem que ela aparece para avisar quando tem perigo, sabe? Alguns dizem que é o espírito de uma moça que morreu ali anos atrás. Foi pega por um deslizamento igual a esse que você viu. Minhas mãos tremiam enquanto segurava a xícara de café. Eu queria perguntar mais, mas ele apenas deu de ombros e voltou ao trabalho, como se aquilo fosse algo comum. A história do atendente não saía da minha cabeça. Enquanto dirigia pelo desvio, fiquei imaginando se aquilo tudo realmente tinha acontecido. Era difícil aceitar, mas a imagem dela continuava clara na minha mente. Cheguei em casa por volta da meia-noite, exausto e ainda abalado. Tentei dormir, mas os eventos da noite se repetiam na minha mente como um filme. Peguei meu celular e comecei a pesquisar sobre acidentes naquela região. Foi quando encontrei uma notícia antiga. Uma jovem havia morrido em um deslizamento, exatamente naquele ponto da estrada, cerca de 20 anos atrás. Havia uma foto dela anexada à matéria. Meu coração parou por um instante. Era ela, a mesma garota que eu vi naquela noite. Apaguei a tela do celular e fiquei sentado no escuro, tentando entender o que tudo aquilo significava. Ela tinha me salvado. Mas por quê? E por que eu? Talvez nunca fosse saber a resposta. A única coisa que sei é que nunca mais passei por aquela estrada sem lembrar dela, da garota na chuva,